Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a 23ª rodada da Premier League. Mas antes, vamos relembrar os nossos palpites para a 22ª rodada. Editor, põe na tela. Começando pelos palpites do João. Sheffield contra West Bromwich. Palpite 2-1 Sheffield. Placar do jogo 2-1 Sheffield. Acerto cravado. Manchester United contra Southampton. Palpite 3-1 Manchester. Placar do jogo 9-0 Manchester. Acerto de vencedor. Burnley contra City. Palpite 4-0 City. Placar do jogo 2-0 City. Acerto de vencedor. Leeds contra Everton. Palpite 2-1 Leeds. Placar do jogo 2-1 Everton. Primeiro erro. E fechando a lista do João, Liverpool contra Brighton. Palpite 4-1 Liverpool. Placar do jogo 1-0 Brighton. Agora os meus palpites. Wolves contra Arsenal. Palpite 2-1 Arsenal. Placar do jogo 2-1 Wolves. Primeiro erro. Newcastle contra Crystal Palace. Palpite 1-1. Placar do jogo 2-1 Crystal. Segundo erro. Fulham contra Leicester. Palpite 2-0 Leicester. Placar do jogo 2-0 Leicester. Acerto cravado. Aston Villa contra West Ham. Palpite 2-1 West Ham. Placar do jogo 3-1 West Ham. Acerto de vencedor. Tottenham contra Chelsea. Palpite 1-0 Chelsea. Placar do jogo 1-0 Chelsea. Acerto cravado. Então o João teve 2 acertos de vencedor e 1 acerto cravado. E eu tive 2 acertos cravados e 1 de vencedor. E temos a nossa classificação atualizada. Eu assumo a liderança com 12 pontos. E o João foi para 10 pontos, fica na segunda colocação. Finalmente, a nossa classificação tem um líder. Eu assumi a liderança, mas a diferença ainda é pequena, apenas 2 pontos. Vamos para os palpites para a 23ª rodada da Premier League. Editor, roda a vinheta. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. We the beautiful in the bold. The US gon' take home the gold. Aston Villa e Arsenal. Aston Villa que perdeu para o West Ham em casa, precisa se recuperar contra o Arsenal que perdeu para o Wolves fora de casa, mas acho que é um jogo equilibrado, vai ficar no empate. Meu palpite vai ser 2-2 nesse jogo. O Burnley vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu na rodada passada para o City. Era uma derrota esperada. Era um jogo muito difícil contra o líder do campeonato. Agora pegam o Brighton, que vem de 4 jogos sem derrotas. São 2 vitórias seguidas. Derrotou o Liverpool, o poderoso Liverpool, na rodada passada. E na anterior tinha derrotado o Tottenham. Tá virando o terror dos grandes da Inglaterra, o time do Brighton. E para esse jogo eu aposto no Brighton. Brighton 2-1 é o meu palpite. Newcastle e Southampton. Newcastle que perdeu em casa para o Crystal Palace e o Southampton que tomou uma goleada de 9-0. 9-0 para o United. Teve um jogador expulso no começo, complicou demais, tomou 4-0 no primeiro tempo. Depois foi só ladeira abaixo. Meu palpite vai ser de 1-1, acho o jogo também equilibrado. 1-1 vai ser meu palpite.
O Fulham não vence há 11 jogos na Premier League. Tá mal demais, tá dentro da zona de rebaixamento. Perdeu para o Leicester na rodada passada. Agora pegam o West Ham, que foi bem demais na rodada passada e derrotou o Aston Villa. Uma boa estreia do Lingard. E o time segue na busca por uma vaga na Champions League. Eu aposto no West Ham nesse jogo. 2-0 West Ham. United contra o Everton. O Everton que ganhou fora de casa do Leeds contra o United, que eu acabei de falar, que ganhou de 9-0 do Southampton. Acho um jogo que o favorito é o Manchester United. Então, meu palpite vai ser 3-1 para o Manchester nesse jogo. O Tottenham chegou à sua terceira derrota seguida. Que fase do time do Mourinho! Perdeu para o Chelsea na rodada passada. Agora pega o West Bromwich, que está dentro da zona de rebaixamento, afundado e não vence há 4 jogos na Premier League. 3 derrotas e 1 empate. Não tem como não apostar no Tottenham, apesar da má fase. Tottenham jogando em casa, 4-1 é o meu palpite. Wolves e Leicester. Acho que o Wolves tem um certo favorito aí, tentando se recuperar no campeonato. Meu palpite vai ser 2-1 pro Wolves. O Liverpool foi derrotado pelo Brighton. Derrota surpreendente, mas o time realmente não vai fazendo uma grande temporada. Vive uma temporada bastante irregular o time do Klopp. Agora pegam o City, que está voando. 9 vitórias seguidas na Premier League. Na rodada passada, derrotaram o Burnley por 2-0. Foi até pouco, foi domínio total do City nesse jogo. Para o grande jogo aí contra o Liverpool, eu aposto no City. City 3-1 é o meu palpite. Sheffield e Chelsea. O Lanterninha contra o Chelsea ganhou fora de casa do Tottenham. O Sheffield conseguiu ganhar uma partidinha, né, de 2-1 do West Bromwich, mas acho que dessa vez vai dar Chelsea. 3-0 Chelsea vai ser meu palpite. O Leeds perdeu para o Everton, mas fez até um jogo bastante equilibrado. Já o Crystal saiu atrás do placar no jogo contra o Newcastle, mas conseguiu uma virada. Em poucos minutos fez 2 gols e conseguiu a vitória. Agora, para esse jogo, eu aposto no time do Leeds. Jogando em casa, Leeds 1-0 é o meu palpite. E esses são os palpites para a 23ª rodada da Premier League. Se inscrevam no canal, é de graça. Comentem, compartilhem, deixem seu like. Valeu, fui!